Olá, meu nome é Jéssica Molina, sou instrutora na PMG Academy e o assunto de hoje é como escrever metas que sejam uma declaração de resultados, o que vai te ajudar a alcançar seus objetivos de uma forma muito mais inteligente, assim como já nos remete o nome da técnica que nós vamos falar hoje, SMART. SMART é um acrônimo para as palavras específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. Mas Jéssica, eu tenho mesmo que usar uma técnica para escrever metas? Eu recomendo. Se você quiser usar de uma forma produtiva, mais adequada, os recursos que você tem disponível, sim, é interessante que você use um parâmetro para escrever as suas metas. Então vamos lá? Específico. Específico indica que a sua meta tem que ser escrita de uma forma muito clara, a ponto que uma outra pessoa, ao ler a sua meta, seja capaz de ter praticamente o mesmo entendimento que você. Você deve responder questões como: com o que exatamente eu estou comprometido em fazer acontecer? O que eu quero alcançar com essa meta? Porque essa meta merece ser seguida? Quem são as pessoas envolvidas? Onde essa meta vai acontecer? E como eu vou fazer para alcançá-la? A sua meta, ela deve estar descrita com verbos de ação. Por exemplo, aumentar, diminuir, comprar, vender, construir. Uma outra questão é que você não deve falar sobre o que você não quer que aconteça. Você deve falar sobre o que você quer que aconteça. Um exemplo do que você não pode usar é: eu não quero mais trabalhar nessa empresa, eu não quero mais ser analista, blá blá blá. Diga o que você quer que aconteça. Eu vou dar um exemplo. Aumentar as horas de treinamento para cada profissional de atendimento em 10 horas por trimestre no próximo ano. Eu estou usando um verbo de ação, eu estou dizendo onde essa meta deve acontecer, eu estou dizendo em que período deve acontecer e em quanto. Vamos aprofundar um pouco mais nisso. Indo para o segundo passo, que é mensurável. Quando eu dei toda a clareza para minha meta, eu especifiquei muito bem o que é sucesso, o que é pronto. Em mensurar, eu vou dizer qual é a medida de sucesso que eu vou usar. Isso pode ser qualidade, quantidade, frequência. Por exemplo, eu posso dizer em relação de percentuais, a quantia em valores ou volumes, ou em relação à frequência. Quando é que isso deve acontecer? Diariamente, mensalmente, semanalmente. Mensurar é importante para que você possa acompanhar o progresso, tanto para fazer os ajustes e modificações que se fizerem necessárias, quanto para comemorar cada step que você vai alcançando. Você vai acompanhando o progresso, aquilo que está dentro da expectativa do que você definiu como sucesso ou acima, você comemora. Terceiro passo, atingível. Aqui não é uma pergunta de sim ou não, se é atingível ou não, mas sim para você refletir como você vai fazer que essa meta seja atingível. A pessoa que vai executar essa meta, ela possui as habilidades, os comportamentos necessários para isso? Ela possui o tempo, os recursos, as oportunidades para alcançar a medida de sucesso que você definiu logo ali atrás? E se ela não possui, o que é que está faltando? E como você vai fazer para viabilizar isso? Para dizer que a sua meta é atingível, ela não pode ser inalcançável. A sua meta, ela deve ser desafiadora, mas não inalcançável. Próximo ponto, relevante. Como eu vou saber se a minha meta é relevante? Eu preciso me lembrar de qual é o problema que eu estou tentando resolver ou qual é o próximo nível que eu me propus fazer acontecer. Eu vou perguntar se é o momento para fazer essa meta acontecer, se é o momento para dedicar o esforço e os recursos que são necessários para fazê-la acontecer. Eu vou refletir sobre os impactos que essa meta vai causar nesse momento, que transformações ela vai causar. E aí eu vou responder se ela é relevante ou não. Então toda a descrição da sua meta deve ser questionada se é realmente relevante. E não menos importante, mas o último ponto, a sua meta precisa ser time-bound.
ela precisa ter uma data-alvo para acontecer, um prazo. Aqui você vai ter metas que têm somente uma data final, um prazo de validade, mas naquelas que for possível, estabeleça checkpoints para que você possa acompanhar esses marcos antes da data final, antes da data limite. Assim você pode realizar as modificações e os ajustes com a antecedência necessária e garantir o prazo final. Atenção também para metas que só podem ser startadas quando a anterior termina. Atrasar a anterior pode causar um atraso numa sequência de outras metas, o que vai tornar o seu objetivo ainda um pouco mais distante. É importante que os prazos que você estabelecer, os times que você colocar nesse passo, sejam desafiadores para te tirar da zona de conforto, mas te dá um senso de urgência, te dá um ritmo mais acelerado, mas precisa ser alcançável, precisa ser atingível. É sempre importante que você olhe, na hora de definir cada um desses passos, para a sua situação atual. Olhando para a sua situação atual e para onde você definiu, lá quando você esclareceu no específico, onde você quer chegar, você consegue ver o tamanho do gap. Vendo o tamanho do gap, quais são os recursos necessários, o tempo, o que é que tem que acontecer para viabilizar tudo isso. E aí você consegue colocar prazos mais coerentes e assim acertar. Tem gente que coloca prazo muito curto e vive se frustrando. Tem gente que coloca prazo muito longo e vive num conforto que também não é legal. Para a gente finalizar, eu quero te dizer que você deve se responsabilizar pelo seu plano, pelas suas metas, mesmo quando você precisa do apoio ou do suporte de outras pessoas. E não se esqueça de comemorar a cada passo atingido. Lembre-se que mais importante ou tão importante quanto a meta, o objetivo que você vai atingir, que é muito maior, a pessoa que você se transforma durante o alcance das metas também é muito importante. Você aprende disciplina, foco. Se você quer tirar uma certificação, por exemplo, o quanto você teve que colocar de esforço, de tempo, de recursos, de disciplina, de foco. Tudo que você aprendeu durante esse período transformou a pessoa que você é. Então, lembre-se sempre de valorizar a jornada, o processo que te leva a atingir esse objetivo que é tão importante para você. Pronto para experimentar? Vamos lá então? Boa sorte, sucesso e até a próxima!